Senhora presidenta, colegas. Bom, vamos esclarecer do que se trata esse projeto. É um projeto que promove a restituição a turistas estrangeiros dos seguintes tributos que eles pagam aqui quando compram mercadorias ou serviços. Então, os turistas estrangeiros teriam a devolução dos seguintes impostos: contribuição para o financiamento da Seguridade Social ou COFINS, contribuição para o programa PIS/PASEP, do imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. São 4 tributos que os turistas estrangeiros teriam isenção ou teriam a sua devolução pelas compras que fizessem no Brasil. Eu acho interessante aqui o argumento de que isso estimularia negócio. Olha, o turista estrangeiro vem para cá e vai comprar mais. Olha, é importante estimular o turismo. As pessoas têm que fazer turismo, turismo é negócio, gera emprego, ajuda o comércio, ajuda os serviços. Bom, e os estrangeiros poderiam, inclusive, ter um turismo de negócio no Brasil, como acontece em outros países. Eu queria, antes de tudo, dizer a vocês que nós temos que ter consciência do que significa o Brasil em termos de consumidor, de país consumidor. Nós somos um dos países mais populosos do mundo. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Isso quer dizer que nós temos um consumo potencial imenso. Nós não somos do tamanho da Alemanha, não somos do tamanho da Espanha, não somos do tamanho da França. Nós somos quase do tamanho dos americanos, nós estamos entre os maiores países e, portanto, um potencial consumidor intenso. O que eu quero dizer com isso? Se é tão importante estimular o turismo de compra, o que nós precisamos fazer, ou a compra em si, o que nós precisamos fazer para que esse mercado consumidor potencial do Brasil possa ser instrumento de alavancar o nosso desenvolvimento e fazer negócio? É o nosso povo ter renda, é o nosso povo ter emprego, é o nosso povo ter poder de consumo, porque sem dinheiro não se consome, sem consumo a economia não gira, tem problema na indústria, nos serviços, tem problema de pobreza, tem problema de desenvolvimento. Então eu fico me perguntando, por que raios nós vamos devolver imposto para o turista estrangeiro, que tem dinheiro para vir para cá, porque se ele veio para cá é porque tem mais dinheiro do que a nossa população, que faz pouco turismo interno. Aliás, a gente tinha que estimular muito o turismo interno, porque esse país é de uma diversidade riquíssima, regionalmente falando. Estimular muito o turismo do sul para o nordeste, do nordeste para o sul, para o centro-oeste. Nós temos belezas naturais riquíssimas e uma população enorme, nós podíamos. Não, nós achamos que tudo se resolve com o turista estrangeiro. Eu acho ótimo que o turista estrangeiro venha. São bem-vindos, nós temos que atraí-los, ter um país que tenha segurança para recebê-los, ter condições de infraestrutura hoteleira, ter condições de infraestrutura de locomoção. Agora, nós teríamos muito mais resultado com menos investimentos se nós estimulássemos o turismo interno e o consumo interno, com ou sem turismo. Então, por que nós não aprovamos nessa casa o fim dos impostos indiretos, que prejudica o nosso povo, que é esse aqui, ó, o ICMS e IPI, e as contribuições também. Prejudica o nosso povo, tem efeito cascata, prejudica os mais pobres, porque no imposto sobre consumo, o pobre paga igual ao rico. Tanto faz o que o rico paga no imposto de arroz, o pobre vai pagar. Tanto faz numa lata de leite, tanto faz num pacote de biscoito. Isso para falar de comida, sem falar da roupa, sem falar do sapato, sem falar de outros bens de consumo. Então, por que nós vamos isentar para o turista estrangeiro e não isentamos para o turista nacional? Então, pelo menos, teríamos que ter uma medida interregional para que o turismo interno regional também fosse atendido por essa medida e também ele pudesse comprar mais, ele pudesse ter mais acesso a mercadorias. Por que só para o estrangeiro?
Está errada essa discussão. Está errada. Nós temos que fazer uma discussão aqui de dar poder econômico para o nosso povo. Nosso povo é majoritariamente pobre. Aliás, saiu um estudo hoje da Comunidade Internacional, uma instituição francesa, um estudo dirigido por Thomas Piketty, autor do Capital no século XXI, e que mostrou, né, de forma escancarada a grande diferença, a grande desigualdade que nós temos no mundo. Então, nesse relatório que foi divulgado hoje, o Brasil permanece um dos países mais desiguais do mundo. 10% da população brasileira ganham 59% da renda nacional. 10% ganha mais da metade da renda nacional. Os 50% mais pobres ganham 29 vezes que os mais ricos. A metade mais pobre possui menos de 1% da riqueza. Isso nós estamos falando mais de 100 milhões de pessoas. Se essas pessoas não têm condições de comprar, não têm renda, não têm condições de consumir. Então não venham os senhores dizendo que o turista estrangeiro vai dar essas condições ao Brasil de vender mais, de fazer mais negócio, porque ele é infinitamente menor do que a população brasileira. E é infinitamente menor se nós estimulássemos o turismo interno. A discussão aqui está enviesada. A discussão aqui cuida do rabo e não do cachorro. O rabo não abana o cachorro. Nós temos que cuidar que as coisas sejam feitas de forma decente. Temos que fazer uma discussão de reforma tributária e parar de votar penduricalho. Cada vez que a gente acha um negócio, isso é legal, vai lá e faz um penduricalho na legislação tributária. Sem você estudar o impacto que aquilo causa, achando só que é bonito. Não tem estudo desse impacto aqui. Qual é o estudo que acompanha o projeto? O que isso significa em termos de arrecadação a menos para a União? O que significa em termos de arrecadação a menos para os estados? Que são os entes que têm que sustentar programas públicos, políticas públicas, e vão perder a arrecadação para que o turista estrangeiro ganhe em nome de realização e de bons feitos nos negócios. O que é ínfimo, gente? Bons feitos para quem? Qual é o setor da economia que ganha? Qual é o mapa que nós temos sobre isso? Inclusive um mapa de consumo do turista estrangeiro. Qual é? Para a gente votar um projeto desse às escuras. Eu votaria aqui com bom grado, aliás, sem precisar fazer levantamento nenhum de impacto no Tesouro Nacional, o fim da tributação indireta. O fim do ICMS, o fim do IPI, a gente criar um imposto único, com alíquota pequena e baixa, diferenciada por produto. Mas isso vai ter problema na arrecadação, o Tesouro vai arrecadar menos. Não tem problema que o Tesouro arrecade menos. Aliás, o Tesouro não usa só dinheiro de arrecadação para fazer gastos. Agora o governo Bolsonaro mostrou para nós como faz. O que nós sempre dizíamos que podia fazer, eles diziam que não. Faz gastos com base monetária expandida. Foi assim o orçamento que fizemos em 2020, o tal do orçamento de guerra, e está sendo assim. Não, o calote dos precatórios é uma também, porque aliás, traz insegurança jurídica para o Brasil. Precatórios já reconhecidos judicialmente, já negociados no mercado, uma tragédia isso que eles fizeram, mas já também fizeram expansão de base monetária numa MP para pagar a primeira parte do auxílio emergencial. Então, essa história que é só o tributo que sustenta o gasto público é mentira. Não sustenta, a capacidade da sociedade em arrecadar é limitada. Governo tem moeda. Por que o governo tem moeda? Para sustentar o rojão, para sustentar os seus gastos e para fazer estímulo à economia. É assim, todos os governos fazem isso. Vai ver como é que os alemães fazem, os franceses fazem, os americanos fazem, chineses fazem. É por isso que a gente tem o monopólio da política monetária. Então, tem que parar com essa discussão rasa que se faz sobre a questão da economia no Brasil. O que nós precisamos é tirar a carga tributária dos pobres desse país. Não pode um pobre pagar o mesmo imposto num pacote de arroz que o rico paga. Isso não está certo. Ainda mais num país onde 10% ficam com 59% da renda nacional. E 1% tem mais da metade da fortuna patrimonial desse país. Então não vamos vir com esse nhenhenhen que
Tirar imposto de turista estrangeiro estimula negócio. Parem! Parem! Um micronegócio. O que estimula negócio é a potência de comunidade consumidora, como é o Brasil. Mas aí o povo tem que ter renda. Bota a renda boa na mão dos 150 milhões de brasileiros que vivem na pobreza. Que ao invés de ganhar um salário, podiam estar ganhando 3, 4. E ao invés de pagar imposto, como esses que estão querendo tirar o ICMS, o IPI, deviam estar tirando dos pobres. Aí sim nós teríamos um mercado potencial consumidor. E o nosso povo fazendo turismo. Por que nós só temos que estimular o turismo estrangeiro? Nós temos que estimular o turismo interno. Queremos que os estrangeiros venham sim, que eles estejam nos nossos hotéis, que eles comprem, mas eles não podem ter benefício direito diferente do povo brasileiro que também faz turismo. Mesmo com renda baixa, mesmo a classe média. E também não podemos admitir que os que vêm para cá tenham isenção ou a devolução do seu imposto quando compra uma blusa, quando compra um pacote de biscoito, quando vai num restaurante, se a nossa população não tem. Pobre, que ganha pouco e que não tem estímulo. Então, a discussão está errada. Nós não teríamos que estar discutindo o penduricalho aqui. Nós teríamos que estar discutindo o sistema. Tirar a carga tributária dos mais pobres. Ter estímulo, sim, do Estado brasileiro para criar empregos, para a renda do povo aumentar. Estimular o turismo interno, com crédito para a área de turismo, com crédito para o comércio, com crédito para o serviço. Isso também gera emprego, isso também gera renda. Mas não, o que se faz aqui é discutir o penduricalho, porque fica bonitinho dizer que o turismo estrangeiro tem que ser incentivado a vir comprar aqui. Não acontece isso. E não é por aí que nós temos que fazer. Eu não acho que, por exemplo, o estímulo de compras que o Paraguai tem é bom para o país deles, não é. O estímulo de compras feito no Paraguai para turista estrangeiro não gera riqueza para o Paraguai, não. Ou gera muito pouca riqueza. Então, não quero isso de exemplo. Nós precisamos aqui ter um outro modelo de desenvolvimento desse país. E fazer uma discussão que vá ao cerne da questão. Nós queremos que o nosso povo pague menos imposto. Quem é pobre não pode pagar imposto. Então, tem que mudar o sistema tributário. Segundo, nós queremos que o Estado invista, e invista muito. E aí não precisa só de imposto cobrado da sociedade e de tributos. Tem base monetária para fazer isso. E ter um programa forte de investimento para gerar emprego, para gerar renda, para dar ao povo brasileiro condições de consumir aqui. Bota dinheiro na mão do povo para ver o que acontece na economia, para ver o quanto cresce essa economia. Aliás, chinfrinha esse PIBzinho do Bolsonaro, né? Negativo, que vergonha. Com toda a dinheirama que ele pôs na economia, com o orçamento de guerra, com a distribuição das emendas parlamentares para prefeitos, com tudo isso, que não me venha dizer que faltou dinheiro para o governo Bolsonaro, de jeito nenhum. 800 bi em 2020. Agora essa dinheirama do orçamento secreto para as prefeituras e para os governos, com toda essa dinheirama, um pibinho negativo, porque não tem planejamento nesse país, se gasta a esmo, cada um gasta como quer. O Guedes não sabe nem onde fica o planejamento, o sistema de planejamento do país, incompetente e inconsequente. Então, nós não podemos estar votando um projeto desse, que dá ao nosso povo a carga tributária, que tira a carga tributária de estrangeiro, com uma desculpa muito miúda de que isso estimula negócio. O que estimula negócio é botar renda na mão do povo brasileiro. Isso sim, um grande mercado consumidor que é o Brasil. 200 milhões de pessoas com boa renda, 150, porque 40 milhões, 50 milhões tem renda e aí uns 2 milhões tem super renda. Mas 150 milhões com renda digna, vai ver o tanto de negócio que esse país faz. Vai ser outra coisa, outro PIB, outro país. Muito obrigada. Para falar favoravelmente